a notícia mais nova, mas ela não é novidade na gestão Casares. São Paulo nunca tinha sofrido transfer ban na história dele. Sofreu dois, né? Uma do Bobadilha e uma agora do empresário do Caleri. Esse é de 1.200.000 dólares. O São Paulo discordou da comissão, teve uma divergência, o cara foi para a FIFA, correu, internacional, né? Agora vai ter que pagar 1.200.000 para os caras até sexta-feira. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bobadilha. Vai, corre lá, tal, paga o cara. Como a Tati explicou, a janela começa só no dia 5 de janeiro. O São Paulo, reformulando o elenco, precisa ter o transfer ban cancelado para poder fazer isso. Só uma coisinha, só uma curiosidade. Devido ao fato do Corinthians estar vivendo essa situação, a FIFA tem um link do transfer ban. E aí eu já guardei ele aqui no meu celular. Então, todos os dias eu vou lá e vou atualizando só para ver se Você saiu. dá o F5? E eu vou dando F5. Ontem à noite eu fiz isso. E aí não estava lá. Os 12 clubes brasileiros estão lá. E é uma vergonha, né? Porque tá o Amazonas, tá um monte de time, enfim, menor. Tem um da Ponte Preta também, tem o do Grêmio, que entrou agora semana passada. E tinha lá os mesmos 12, 13 que estavam lá. Aí, ok. Aí hoje de manhã eu acordei, aí acho que eles atualizaram na madrugada. Aí tá lá, São Paulo Futebol Clube embaixo desse link. Manda esse link aí pra mim. Eu vou mandar, você vai olhando. Então, mas o que mais contrasta com esse transfer ban, que pode não ser novidade pra gente, né? É toda a verborragia da direção do São Paulo, falando em superávit, falando em colocar o clube nos eixos, falando em sacrifício. E um dia antes, projetando um fundo para contratar jogador. Isso, exatamente. Quer dizer, é inacreditável, né, cara? Tudo bem, vocês tiram sarro de mim quando eu falo que basta 2, 3 gestões boas para a coisa equilibrar, mas desse jeito não vai, aí não tem, aí tem que vender mesmo o clube. Essa gestão é boa. Então, mas é o que ele como quase todos, pode ser os meninhos do Galo, os outros, é o que ele está se avizinhando. Se você reparar, há algum tempo, desde o final do ano passado, há um ano, quando o São Paulo fecha o FIDIC com a Galápagos está sempre como parceira dos projetos. Então, o fundo de Cotia seria a Galápagos. Não conseguiram aprovar o fundo de Cotia, Galápagos. E se a gente fizesse o fundo para o futebol profissional? Com reforço. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo parceiro, mesmo princípio. E cada vez mais você vai ficando dependente desse seu sócio. Quando você for vender, você vai vender para o seu sócio. É simples assim. Esse é um processo que vai... É o que se fala que na Vila está acontecendo com o Neymar. Só que aí um pouco... Aí acho que mais obscuro, porque a Galápagos, ao menos, é uma empresa tal, lá tem a sua credibilidade, etc e tal. E você... A venda para o... Não que Neymar, Júnior, CNPJX não tenha credibilidade, tem a fundação e tal. Mas aí é um modelo um pouco mais... personificado, né? Como se fosse o fim Ronaldo, da história é o mesmo, é vender para um parceiro, enfim, é só Isso. o fim da história que eu quis contar. Então, na verdade, o Casares destruiu o clube em 6 anos de mandato, deu golpe, né? O governo dele não tem mais legitimidade e possivelmente ele vai encaminhando uma coisa por uma venda completa. Eu não sei qual vai ser o modelo, mas não me estranha nem um pouco o fundo de... Ele não pode, no último ano dele de mandato, não ter time de futebol, como ele não tem agora. Mas não é só isso. Não adianta contratar 200 milhões de reforços, não jogar em casa, não pagar direito de imagem, ser garfado fora de campo, não ter tabela. Não adianta só trazer jogador de futebol, não cuidar da saúde do jogador de futebol. Contratar é a coisa mais fácil do mundo, né? E ele contratou. Ele não contratou tanto, mas ele contratou. Não adianta só reforço de futebol, é uma falácia. Por que os jogadores de futebol, os reforços do Flamengo, do Palmeiras funcionam? Não todos, né? Porque o reforço... Quantos jogadores, Massini, o Palmeiras... Massini estava falou agora do GI. Reforço de futebol não garante nada. O que garante é estrutura para o jogador de futebol render bem. Quantos jogadores do Palmeiras funcionaram? Talvez 50%. Quantos jogadores do Flamengo funcionaram? Talvez 50%. É assim mesmo. É assim que é. Então, fundo de jogador de futebol, é claro que não
contratar ninguém, como São Paulo, Corinthians, não contratar nenhum jogador de qualidade saudável, é uma questão, sim. Agora, essa não é a questão principal. Né? Essa não é a questão principal. O governo Casares não é ruim porque parou de contratar. Ele é ruim porque ele é ruim na essência. Mas não é esquisito demais você propor ao mercado divulgar isso, da possibilidade disso vazou, sei lá. Vazou. E no dia seguinte tomar um transfer ban, cara, Então, isso joga o clube exato. pro ralo, a credibilidade vai toda embora. Que acho que as duas coisas não era para acontecer. Nem vazar, nem o transfer ban tão perto. Acho que Não, vazar Não tem como. foi Vess. completamente estratégico, Vessa. Vess. Completamente estratégico. Aliás, Claro. no dia seguinte que saiu o diretor de futebol, é completamente Que aí o torcedor faz assim, ó. Aí, agora que o vamos lá. Lúcio saiu, e aí, o fora Casares dá uma diminuída, entendeu? Dá uma acalmada ali no ambiente do clube assim, social. As questões dos transfer bans, isso é importante, mas o São Paulo não consegue explicar. Ela também se deve a maiores amarras desse ano financeiras. Porque quando estava lá dando o F5, você podia recorrer a empréstimo a qualquer momento, opa, vai vir um negócio aí, putz, vamos lá pagar o São Paulo tem menos margem esse ano para navegar. E tá certo, tem que ter menos margem mesmo. ele assinava Ele assinava a analisava, promissão, eu vou lá no banco X e eu vou, empresário, foi lá, o seu Portem, vai marcar, né? E esse ano, não é à toa que os 2 transfer bans sofridos por São Paulo tenham sido neste ano. Agora, não combina, evidentemente, com esse discurso de revigoração financeira, saúde financeira. Cara, porque isso é um detalhe. contrassenso, E cara. só para ser justo, é mais um impacto da imagem do que financeiro. Porque um era 300 mil, o outro era 1 milhão. não interessa, velho. Eu Isso entendo, eu só queria lembrar. Significa Porque que você- o corintiano é assustado porque o do Corinthians é 120 milhões, gente. Isso não é outra brincadeira. história. Beleza. É que eu vejo 300 mil e tal, mas a imagem é ruim. A tal. as catástrofes são diferentes. Mercado que você passa. Não é, cara. É assim, ó, você está caminhando para um ponto, você olha e fala para o mercado, estamos neste caminho, e no meio do caminho tem um tapete cheio de areia embaixo, o cara trupica no tapete, cara. Não pode, é uma questão de imagem. Imagem, você Concordo. Mas pode a me dar imagem, aqui que eu mereço. a porque imagem, eu só mas quis lembrar do tudo valor. bem, o que é um perto de 120, mas É isso. Mas a imagem dele está destruída como presidente de São Paulo. Ele tem mais um ano de governo sem nenhuma credibilidade. E não é à toa que tanto a questão do fundo quanto a questão dos transfer ban estourem num dia que o São Paulo vai jogar. Para o Casares, a coisa menos importante, a menor importância, é o dia que o São Paulo joga. É onde o São Paulo joga. Contra quem o São Paulo joga? Quem apita o jogo do São Paulo? Para ele é a coisa menos importante. A Tatiana está lá. Vai ter algum dirigente hoje no jogo? Claro, os de sempre, os remunerados. O Rui Costa e o Márcio Carlomar. A diretoria de futebol agora é uma diretoria Não, porque profissional. Possivelmente esse cara vai ser. O Carlos Magno vai ser procurado. Ele não é o CEO que cuida de tudo. Não, ele pode ser procurado. Vai depois ter do jogo. protesto hoje contra o Casares, vai ter protesto organizado. Eu não sei se contra o Casares ou se contra o time que perdeu de 6-0. Um único adversário palatável para o Internacional é o São Paulo, certo? Sim. É o único, até porque não é na casa do São Paulo. Eu insisto aqui, se o Internacional fosse jogar contra o Bragantino em Bragança, ele teria mais dificuldade. Como ele vai jogar em última partida na sua casa. O São Paulo é essa bagunça, essa nau desgovernada. Vão voltar alguns jogadores? Vão voltar alguns jogadores. Eu imagino que o Crespo e eles estejam incomodados pelo 6-0, porque daí a imagem deles, não é a imagem do Casares pelo calote. Eu imagino que estejam. Mas é uma circunstância em que pouca gente no São Paulo está preocupada com a partida de hoje, que daria o 8º. Se o São Paulo ganhar o jogo hoje, 3 pontos, ele termina em 8º. Praticamente termina em 8º. A única outra possibilidade é o Corinthians fazer os 6 pontos. E tal, se o São Paulo ganhar. Com 3 pontos, é muito provável que o São Paulo acabe em 8º. Verdade. Ele já tem 2 de vantagem. O Corinthians precisaria fazer os 6, senão não é alcançável o São Paulo. Ainda sobre essa questão desse fundo aí e tudo mais que a gente está falando, e hoje, mais cedo em outro CNPJ, eu conversei com o Gabriel Sá, que foi quem trouxe a informação sobre esse estudo desse fundo. E eu falei, bom, o Casares, como eu concordo com o Arnaldo, o governo dele está completamente descredibilizado, inclusive lá dentro. Ele não tem mais tanto apoio assim. Tanto que ele não conseguiu apoiar, não conseguiu aprovar e nem colocar em votação o tal do fundo da base. Né? Que aí nem colocou porque não ia conseguir passar. Esse outro fundo,
quando você chega na orelha de alguém e fala assim, 200 milhões só para contratar, meu amigo. Ele é Aí, sedutor. Isso soa como música no ouvido. Claro. E eu perguntei isso pro Gabriel Sá. Por que o outro da base não ia passar e esse pode passar se as pessoas são as mesmas? E aí, E o parceiro é o mesmo. E o parceiro é o mesmo. Exatamente por isso. E aí o Gabriel Sá falou assim, a ideia do Casares, eu queria até debater isso aqui, é que ele, como todo dirigente no seu último ano de mandato, ele não quer sair do mandato óbvio. como o cara que dos 2 transfer ban, que não ganhou nada, que Esse é o perdeu de 6 perigo. a 0. É isso. Ele quer grana para montar um time para ver que ganhar alguma coisa. Então, nesse modelo com a Galápagos, é aquilo, ele não sangra. É por isso que ele não pode. Porque a Galápagos também é parceira do FIDIC. Então entenda. Portanto, é um projetão com a Galápagos. Sim. Não é que ele pode chegar e rasgar o cofre do clube. Não. Ele tem um parceiro para contratar. Em troca do que o parceiro vai contratar? Aí é que é o pulo do gato. Ou, Qual sei é? lá, Não é pulo com a gato da grana do janela São Paulo. Sem a grade, sabe? Pulo do gato lá Não, embaixo. eu acho que é mais base do que a gente imagina. É a mesma situação. Não, eu sei. A Galápagos quer ser sócia do São Paulo, sócia em jogador do São Paulo. Isso, mas essa E não é contrapartida. sócia do jogador de São Paulo com o Rames Rodrigues. Sim. É sócia com o cara de 16 anos. Foi exatamente o exemplo. 18 anos. Exatamente o que eu... É o mesmo princípio do fundo da base. O São Paulo Só que contrata o dinheiro o... não vai para a base, vai para o profissional e você compromete a receita futura, que é menor. Exatamente. Você joga o clube na mão da Galápagos. Ou seja, se lá na frente o São Paulo entrar em insolvência, não consigo pagar mais nada, bom, a Galápagos vai olhar para o São Paulo e falar, vende para mim, que você já me deve, a gente desconta, eu pago, acabou. O São Paulo, a primeira previsão de orçamento do São Paulo para 2026 prevê vender 200 milhões. Se ele fizer esse acordo aí e tiver uma parte das vendas indo para Galápagos, ele vai ter que vender, sei lá, 250 milhões para Mas, poder... Para pagar o passivo. Para poder pagar os, sim, pra a poder dar grana um que vai orçamento. para Galápagos na jogada. Porque é assim, não é que a Galápagos traz o jogador lá não sei da onde e esse jogador que chegou por 100 e vai ser vendido por 5 bilhões, essa grana é para Galápagos, uma parte é para Galápagos. É de qualquer um. Então se o Rian Francisco amanhã chegar ao Chelsea exato. aqui e quiser comprar ele por 10 bilhões, Vai ter um X que uma vai pra parte é para Galápagos. E é justo que seja, os caras estão botando dinheiro. Não, sim. Então, mas É só um mau negócio. Ó, mas justo. bom, aí é outra história. Então quem deve faz mau negócio. É isso, perfeito. Né? E quem deve cada vez mais faz cada vez piores negócios. E de novo, a frase do Casares, quando ele assume, não seremos o primeiro nem o último a virar SAF, o São Paulo vai caminhando, mas é que tá. E, de novo, esse modelo do São Paulo, o clube mais fechado do Brasil, está condenado. O Casares está condenado. Não tem nenhum... Esse processo ele poderia até ser aceitável se fosse, claro, e não implicasse numa destruição do time para você vender mais barato. Sim. Que é normalmente o que acontece com o SAF. Coisa que os meninos fizeram no Atlético. Coisa que acontece com E um dos... empresas estatais. Exatamente, é o mesmo princípio. Sim.